Boa noite a todos, mais uma quinta-feira. Às quintas-feiras nós temos, às quintas-feiras às 20h30, temos conferências com o Dr. Carlos Carvalho. Os temas vão variando, de acordo com a inspiração divina, vamos lhe chamar assim. Obrigada pela vossa presença. Por favor, eu agradecia quando o Dr. Carlos começasse a falar, desligassem o microfone, para a gravação ser mais nítida, porque ela depois vai ser colocada no YouTube e é mais fácil as pessoas poderem ouvir, mas já tive algumas observações a esse respeito, portanto é um favor que eu ia pedir a todos, porque assim retira o barulho de fundo. E acho que é tudo, Dr. Carlos. Hoje vamos falar sobre limpeza de karma. Muito obrigado. Ora, muito boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora e o local em que estejam e que me ouçam, porque nem todos me ouvem agora, não é? Tenho que saudar aqueles que me ouvem fora de hora noutros dias. É verdade, é verdade. Por isso, tenho que dar para todos, não é? Ora bem, bem-vindos todos, muito obrigado pela vossa presença, sou grato por terem o interesse de estar aqui. A nossa finalidade, basicamente, é partilhar e mover a consciência no sentido de uma nova espiral de hipóteses para a vida, a qual nós vamos aceder através, por conseguinte, das respectivas ondas quânticas que nos advêm presentemente para ajudar à preparação dos nossos corpos para um outro sistema completamente diferente, onde vamos ser seres solares dotados de um novo tipo de sangue chamado sangue dourado. E isso vai ter que ser feito pela mutação corpórea. Então, nós estamos aqui numa ronda kármica, queimando os últimos pacotes kármicos de todo o lastro pesado que fizemos o favor de anexar a nós próprios, porque achamos que aquilo eram joias maravilhosas e que nos faziam falta. Resultado, ficamos pesados, deformados, etc. E por aí estamos piores que o Corcunda de Notre Dame, com o saco do karma às costas. Ora bem, karma, primeiro, vamos elucidar, já estou realmente careca, mas isso já estou há muito tempo, de falar que karma é a ação. Karma é a ação. Muitas pessoas pensam que karma é algo negativo e que vamos todos queimar o karma e depois ficamos sem karma nenhum, e que há seres que não têm karma. Ora bem, se alguém não tem karma, veio cá exatamente para gerar karma. E se não vem cá, vai a qualquer outro mundo, mesmo aos mais celestiais, gerar karma. Porque o karma faz parte da manifestação, o karma faz parte da existência. O karma
em vez de ser uma maldição, como muita gente pensa, é exatamente um dom divino da expressão. O facto de nos exprimirmos já é de si karma. Por quê? Porque karma é literalmente ação. Ora, se nós nos exprimirmos, estamos a dar forma a uma ação de expressão de um pensamento. Logo, todo o pensamento expressado é um karma semeado. Entenderam? Quem quer libertar-se do karma não tem hipótese não de arranjar outro karma. Porque o próprio ato de libertação do karma já é de si karma. Entenderam? Então, isto é algo, muitas pessoas pensam que karma é uma coisa pesada e que depois de libertarem o karma vão viver o dharma. Mas na realidade todos podemos viver o dharma com karma. O que é o dharma? O dharma basicamente é a missão, o abraçar a filosofia, o gerar a doutrina. Isso chama-se dharma. Mas o ato de fazer isso, já de si, é outro karma. Não é? Então, a gente tem que clarificar muito bem o que pensa sobre karma para tirar o bicho-papão da nossa consciência. E quem duvide daquilo que eu digo, neste momento, vá procurar investigar a sério e profundamente sobre o sânscrito e exatamente o que é karma em sânscrito. Ora, porque se confunde muitas vezes o karma com causa e efeito. E também se confunde o karma com lei de retorno. Entenderam? Mas karma não é lei de retorno. É sem dúvida e apenas sementeira, ou seja, semear. É claro que por cada sementeira que fazemos, sem dúvida, temos que ir à colheita. E pela ação plantada, temos ações reversas também a receber. Porque o karma não é só o dar, também é o receber. Então, realmente, a todo aquele que lhe for dado, sempre algo lhe será exigido. É uma lei cósmica, que no fundo é a lei de ação-interação. Age, interage.
e retorna toda essa ação. O karma divide-se em karma bom e, efetivamente, em karma mau, mau karma. Ora, nós aqui, por isso eu estou aqui a falar com vocês, nós aqui neste momento, ao falar de limpeza de karmas, estamos a falar do acumulado dos maus karmas, que é isso que é preciso nós termos consciência, que temos que resgatar para podermos ter uma permanência kármica abençoada. Quem é que gera o karma? Quem é o principal diretor do karma? Ora bem, o conselho kármico existe e é dirigido por 4 grandes entidades principais, que são os máximos diretores kármicos, que são conhecidos por lipikas. Os lipikas. E os lipikas são os diretores kármicos. Um dos diretores kármicos, curiosamente, é a nossa Mãe Celestial. É precisamente a grande diretora kármica, chefe de todos os karmas e gestores kármicos que existem. Então, ela amorosamente rege e supervisiona todos os karmas. É ela que aceita as nossas propostas de melhoria para evolução e é ela que rejeita e censura algumas dessas nossas propostas, porque às vezes exageramos. E ela então diz, não, não vamos fazer isso, porque ela então atua precisamente, ela aí é a Senhora da Justiça. E como Senhora da Justiça, atua efetivamente com a clemência. Então, de nada serve um karma muito severo que sufoque a alma com o peso desse karma a modo de não poder suportar. Isso não interessa, porque para a mente cósmica não interessa fazer mártires, interessa somente e apenas libertar. Claro que às vezes o caminho do martírio surge, mas esse caminho do martírio não é da vontade suprema que se faça, mas sim da ignorância do ser humano que o gera. E ao gerar, cria ainda uma onda mais negativa de processo que terá que ser libertado. Entendem? Como é isso? Por exemplo, Elias, no seu processo de enfrentamento dos sacerdotes de Baal, ele fez o desafio perante a prova em que as ofertas
colocadas nos altares fossem incineradas pelo fogo divino, como sinal de aceitação do sacrifício. Estávamos ainda em pleno tempo da lei sacrificial que existia. Os homens passaram, a humanidade passou por vários períodos de evolução de consciência. Aí ainda estávamos numa etapa um bocadinho dura para portanto, o caminho espiritual. E nessa altura, efetivamente, os sacerdotes de Baal clamaram e nada aconteceu. Enquanto Elias, assim que se elevou em veneração, o fogo veio e consumiu imediatamente a oferta. O que é que ele fez? Mandou decapitar os sacerdotes de Baal. Mais tarde, quando Elias vem à terra, como João o Batista, um desses sacerdotes está encarnado e pede a cabeça de João Batista. E ele acaba por ser decapitado precisamente porque, não é? Porque ele foi decapitado porque tinha decapitado antes. Judas Iscariotes cometeu algo que não foi exatamente uma traição, como se conta, mas porque ele estava ligado a um grupo político, portanto, a um movimento que queria libertar, portanto, Israel do jugo romano. Eram, de certa forma, terroristas daquele tempo e conspiradores contra o governo romano, que era o grupo dos zelotas, os zelotas. E Judas Iscariotes fazia parte dos zelotas e entendia que o mestre que se expressava devia ligar-se aos zelotas e deixar essas manias espirituais tão profundas e dedicar-se mais à política. Com esse objetivo, o líder dos zelotas reuniu-se com o mestre Yeshua e propôs-lhe também a liderança, e o mestre recusou. Então, Judas Iscariotes reconheceu sempre no mestre um grande dirigente, um grande diretor de povos, de consciências, e queria que ele, de certa forma, deixasse aquela loucura que ele achava um pouco que era loucura, daquelas ideias que ele tinha, e que se dedicasse efetivamente a fazer, portanto, a orientação necessária, tornar-se um general
para liderar as tropas contra os romanos e conquistar a supremacia de Israel, libertar Israel. E ser aclamado rei, porque ele era efetivamente descendente direto de Davi. Claro, pensando isso, o que ele fez? Resolveu compactuar com os príncipes dos sacerdotes, nomeadamente com Caifás e Anás, para que dessem uma lição àquele lunático e lhe pregassem um susto para ele deixar essas manias e, efetivamente, depois de digerir o fracasso daquilo que ele tinha andado a fazer, dedicar-se a coisas mais concretas e objetivas, como efetivamente o ser líder do povo na direção de um exército contra os opressores. E foi por isso, e não por outro motivo, que ele se dirigiu a fazer o pacto com os sacerdotes, a fim de entregar o mestre. Claro, nunca foi para ele ser morto, crucificado ou nada disso, isso não foi falado, mas sim para apanhar o seu susto e deixar essas ideias. Com base nisso, assim se deu a situação que vocês todos já conhecem. O mestre foi preso, foi, portanto, açoitado, tudo isso, para tentar, com isso, fazer com que o libertassem e o deixassem ir. Portanto, até lhe vestiram uma túnica e puseram uma coroa de espinhos para fazer dele um rei portanto, de escárnio, e tudo isso foi nesse sentido. Claro, ele nunca esperou que houvesse a apelação à morte e que ele fosse condenado à morte. E foi por isso, e não por outra coisa, que Judas Iscariotes entrou em depressão, ficou furioso, primeiro ficou furioso, e entrou pelo sinédrio adentro e foi ter com os sacerdotes, dizendo que não era justo o que estavam a fazer, porque não tinha sido aquilo que tinham acordado. É claro que eles se riram na cara dele e disseram que ele tinha sido apenas um traidor e que os traidores o que faziam, eles entregavam apenas uma bolsa de moedas, e foi o que lhe deram. Ele, furioso, atirou com a bolsa das moedas, espalhou as moedas e saiu e foi-se enforcar com remorsos. Vocês sabem essa história. Bom, mais tarde reencarna e ficou conhecido como Joana d'Arc. E acabou por ser condenado à morte na fogueira, precisamente por um sacerdote, um bispo, que o condenou à morte na fogueira. Entendem? Isto são as ações de retorno. Isto são as ações de retorno da chamada lei de Talião. Quem mata pela lâmina da espada, pela lâmina da espada será morto. É o que diz a lei de Talião,
naquela célebre citação do olho por olho, dente por dente, que vocês conhecem. E isto é pura prática de karma negativo. Estive aqui a dar exemplos de karmas negativos. Mas os karmas negativos são também noutro profundíssimo ponto em que a mente consciente e até mesmo a inconsciente tem um véu de bloqueio e não se recorda. Qual é? É precisamente a listagem dos karmas extraplanetários que nós já trouxemos de outras voltas noutros mundos para onde andamos e onde semeamos coisas não agradáveis e por isso fomos deportados de lá para virmos para aqui, para esta penitenciária cósmica. Porque a Terra é um dos planetas que são penitenciárias cósmicas. Que é isso? Planetas onde são colocadas almas que cometeram falhas grandes e que tiveram que ser expulsas desses planetas para outros de dor, onde teriam que passar por etapas diversas para poderem aprender a lição e não voltar nunca mais a repetir isso. Entenderam? Então é isso que se, portanto, trata quando acessamos trabalhar, seja com os pleiadianos, seja com os arcturianos, é trabalhar as capas densas, não acessíveis imediatamente, de karmas de outros mundos onde nós cometemos falhas. Para quem tem Reiki clássico Sui de nível 2, falamos aqui de Seiki Yonshaze Shonen. Seiki, estamos a falar de símbolos, para quem não sabe Reiki. Estamos a falar de símbolos. E os símbolos são, basicamente, abreviaturas que nos permitem, por um caminho mais rápido, aceder à fonte de energia e portar níveis condensados de energia para poderem exercer algum tipo de ação importante no momento que é requisitado. Então, Seiki e Yonshaze Shonen são símbolos que são usados no tratamento da mente, das emoções e também da limpeza kármica. Isto no Reiki clássico Sui. Não só, há outros também que entram, mas eu estou a falar ao nível do segundo nível de ensino Usui Reiki. E estes símbolos, normalmente, quando são conhecidos e falados, muitas vezes
O segundo nível só é valorizado apenas por ser o nível em que as pessoas conseguem fazer a cura à distância. Quando realmente é um nível muito mais profundo do que isso, porque até nos permite fazer o trabalho de limpeza kármica, e não só. E símbolo de limpeza kármica, o Om Shazé Shonen, que não é apenas e somente o símbolo do trabalho à distância, ou da projeção da energia à distância, mas sim o símbolo do trabalho da mente e de acesso às linhas kármicas deste mundo, que se conecta diretamente com outro símbolo Mikyono, esse que não é conhecido dos reikianos, o Sui por enquanto, que é o Okotá. O Okotá, que eu irei falar no domingo que vem, o Okotá é um símbolo que está destinado precisamente à cura extradimensional dos karmas, sobretudo aqueles que foram gerados em outros sistemas, em outras paragens do universo e que poderão estar na origem do nosso inacessível a nós processo de azar, entre aspas, de problemas que temos por apenas e somente, e já não é pouco, embate de reflexos de más ações perpetradas longínquamente em tempos imemoriais e que estão aqui a travar-nos o passo. Este facto vem-nos mostrar que os nossos irmãos galácticos, tão amorosos para nós, não se portaram muito bem conosco no passado. E por não se terem portado muito bem conosco, vieram agora a nós, precisamente porque eles estão numa fase em que têm que mudar de universo, uma fase em que têm que avançar mais na sua ascensão. Só que estão presos, ficaram bloqueados, porque têm uma dívida kármica com os povos da Terra e não só. O que acontece? São enviados como consciências celestiais que são, a reparar o mal semeado no passado, plantando o bem e ajudando-nos a passar, quando no passado nos fizeram exatamente tropeçar. Entenderam? A reparação do karma. Então estes nossos irmãos, não todos, mas alguns, estão aqui exatamente limpando também os seus karmas negativos, que perante nós já não são nada, porque nós temos outros ainda mais pesados, e então estão aqui como nossos mentores. Por isso, quando eles nos contactam, dizem: nós somos vós, e vós sois nós. E essa é a chave. Ora bem, todo este processo para explicar que o karma é muito importante
no sentido da libertação. Karma, como eu disse, é a ação e, portanto, a senhora do karma, que rege o karma de todos os seres, é a Mãe Divina, que no Tibete se chama Tara, e é ela também que é a protetora no Tibete do bom karma e que ensinou a prática do bom karma. E Tara, no Tibete também, é Kannon para nós, no Japão, para nós, dentro do Reiki. Na linhagem Mikyono, essa linhagem é Mikyono Ryoho Kannon. Estamos já no momento que aceitamos ser Mikyono Ryoho Kannon, aceitamos o karma e a senhora do karma para nos dar exatamente a espada da justiça, a espada do equilíbrio, a espada da liberdade. Não uma condenação, mas uma libertação. Então, todo este processo que se está a dar, tempestades, doenças, problemas diversos, são ação-reação de sementeiras feitas pelo homem ao longo de décadas, séculos, etc., acumulados agora num processo em que há uma expansão, explosão, em que isso tem que sair. E é precisamente o processo de drenagem cíclica que está fazendo os karmas mal plantados nossos, que está a gerar as tempestades, os terremotos e tudo mais, a ocorrerem com frequências mais constantes, como depuração, limpeza do planeta, que foi sobrecarregado por nós, que não o respeitamos. O planeta representa o corpo da mãe, e o corpo da mãe, que foi semeado como este planeta que temos, é efetivamente aquele que devia ser reverenciado e que deveria ser amado, é aquele que mais foi desrespeitado, que mais foi ultrajado, que mais foi, enfim, aviltado por aqueles que são seus filhos, que o deviam respeitar e que o deviam de cuidar e curar. Por isso, estamos aqui com determinado tipo de situações que ocorrem, fogos, etc., que acontecem, muitos deles que são propagados pelo homem, que não tem consciência e está ainda amontoando mais carga. A nossa mãe planetária tem um nome no hinduísmo, chama-se Bhumi. A senhora Bhumi quer dizer mãe natureza, e é representada por uma vaca. Por quê? Porque a vaca é
o símbolo da generosidade. Ela alimenta os seus filhos de si mesma, através do leite, etc. E simboliza também, ao mesmo tempo, a força universal. Então ela é a senhora Bhumi, dentro do contexto hinduísta. Temos um símbolo do Reiki Mikyono, que é o Bhumi Karim. Karim quer dizer generosidade extrema. Bhumi Karim é Senhora Mãe Terra de generosidade extrema. Aqui está ele, no livro um dos livros que eu publiquei não, quem publicou foi a editora Maitreya, mas que eu escrevi e divulguei, portanto, Mikyono, Sistema Cósmico, portanto, o primeiro volume, temos aqui exatamente o símbolo Bhumi Karim. Este símbolo atua na cura, atua em vários sentidos, atua também para libertação e também no tratamento e controle de tempestades e ocorrências catastróficas. Houve um super furacão que há anos atrás, eu creio que a Flora se recorda disso, que há anos atrás vinha assolar precisamente a Venezuela, vinha entrar pelas costas da Venezuela e que trazia ventos de quase 400 e tal quilómetros por hora. Era uma coisa que nunca tinha sido vista cá. E quando todos esperavam realmente algo aterrador e destrutivo, altamente destrutivo, estávamos todos, vários espiritualistas do mundo e nós também daqui, projetando o Mikyono e precisamente o Bhumi Karim. Foi visto, mesmo pelos cientistas, e comentado, que não sabem explicar. O furacão chegou, aproximou-se da costa e parece que bateu numa parede invisível e desfez-se. E ninguém sabe explicar porquê. E nós sorrimos, sabíamos que tinha sido Bhumi Karim. Temos plena consciência disso, sabemos que assim é, sem dúvida. E mais, Bhumi Karim tem sido o grande amparo nas dificuldades. De certa forma, este símbolo representa também, primeiro, se olharmos bem para ele representa aquilo que alguns pensam que é uma cruz, é uma espada, porque tem o punho da espada e a lâmina para baixo, ao centro. Por outro lado, tem aqui dois pontos que saem além da espada, que parece um tripé. Este tripé é nada mais, nada menos que o compasso. A espada e o compasso. O compasso, que é a medida com que traçamos o círculo, que é aquilo que nos permite fazer a medição do círculo. E porquê o círculo? Porque o círculo é, sem dúvida, o destino de todos nós, o caminho do
do princípio, o fim e o retorno e a continuidade. É absolutamente a essência do infinito. E depois temos novamente aqui um círculo no centro. Dentro do círculo temos um triângulo virado para cima, ou seja, o triângulo da ascensão, a força do impulso para a evolução e ascensionamento, e temos dentro do triângulo um quadrado. E este quadrado, que acaba tendo uma cruz por dentro, mas que é atravessado também, portanto, por duas diagonais, é o símbolo da Terra, é o símbolo cósmico e o símbolo alquímico da transformação. Então, nós temos aqui toda uma simbologia, porque nós hoje, a nossa conversa era sobre simbologia, os símbolos, a importância deles e o karma. É a nossa temática de hoje. É uma temática profunda. Nós estamos trabalhando e começámos a falar de símbolos, Seiki, Onshazé Shonen, etc. E, efetivamente, são símbolos que estão ligados ao conhecimento do Reiki, que estão ligados às forças luminosas, que estão ligados à, como é de dizer, à expansão da luz. E aqui está, para quem não conhece, Seiki e Onshazé Shonen, que eu falei. Portanto, estão aqui os símbolos, que são símbolos que nós iremos abordar gradualmente sobre o Reiki. O Reiki Mikyono é um Reiki diferente do Reiki conhecido, porque é um Reiki com outro tipo de aporte de conhecimento. Não é melhor do que outro, porque Reiki é Reiki e não há Reiki melhor que Reiki. Simplesmente o grau de conhecimento transmitido está noutro ponto da espiral do que aquele que foi entregue no início do século passado, em 1900 e pouco. E este é de 2002, 2003. Por conseguinte, o conhecimento foi passado entre 2000 e 2002. E em 2003 começou a ser divulgado. Daí que é uma outra vertente, um poderoso leque de conhecimento e ótimo, portanto, ótimo manancial para se trabalhar com a energia. Daí que temos símbolos que nos vão ajudar melhor a tomar consciência do que temos que mudar em função ao nosso karma. Karma ainda negativo. O karma negativo só é limpo pelo acumular de karma positivo. Uma vez que a divindade não tem qualquer interesse em penalizar ou condenar algum ser, a única coisa que lhe interessa é que, através da dor
que esse ser gerou, ao passar na dor, ele consiga libertar-se da dor, curando a dor, a causa da dor e limpando a dor que gerou nos outros. Somente isso. Então é o karma resgatador que vai limpar o karma culposo. Portanto, o bom karma trabalhado vai anular o mau karma. Os símbolos que nós temos para limpar karma são muito importantes, ajudam-nos, mas na verdade não limpam coisa nenhuma, exatamente como a Maria de Fátima está a ouvir, não limpam coisa nenhuma, nem fazem coisa nenhuma, se não houver consciência, aplicação e trabalho. As pessoas se iludem desculpem-me o termo, não é desrespeito, mas na treta dos símbolos que não servem para nada nenhum, se realmente não há consciência. É isso que eu quero falar. Deixem-se de ilusões, deixem-se de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos, de falsas propagações que são meramente desviantes. Os símbolos não servem realmente para nada, são apenas um atalho. Mas, como atalho, eles servem, sim, para nos ajudar quando nós nos ligamos com consciência. E eles ajudam-nos a nós a fazer o grande trabalho. Os símbolos não fazem trabalho nenhum. Os símbolos servem para nós fazermos o trabalho. Somente isso. Apenas isso e nada mais. Entenderam? Portanto, este reiki, esta linha de reiki é superior porque tem símbolos que são melhores. Mentira! Nenhum símbolo faz nada. O que faz é o trabalho, a aplicação, a doação, a entrega. O que faz é a transformação individual. O símbolo de cura ajuda, se há intenção de cura, pode potenciar. Mas se a consciência aqui não estiver, não serve de nada o símbolo. Entenderam? Não se iludam. Não se iludam. A verdade é a tomada de consciência. Quando eu recebi a iniciação do conhecimento Reiki e que recebi o primeiro nível de Reiki, estamos a falar do Reiki clássico, Sui, não tinha símbolo nenhum, não tinha nada naquele tempo que eu recebi, porque agora há quem entrega o primeiro nível dando um símbolo no primeiro nível. No meu tempo não recebi nenhum e, curiosamente, comecei a passar Reiki e a fazer no Reiki coisas que se faziam com o segundo e terceiro nível.
E eu com o primeiro nível sem símbolo nenhum. Então eu falava com o mestre e dizia-lhe o que fazia. E ele ria-se, ele dizia, sim, isso é uma técnica de Reiki e isso é dado em tal nível e tal, mas podes perfeitamente fazer. Se consegues, dizia-me ele, se consegues realmente concentrar a ponto de projetares a consciência, vais conseguir. E claro que o Reiki funcionava perfeitamente. E é assim, o importante não é o desenho do símbolo. O importante é a consciência com que trabalhamos, é a aplicação que colocamos e sim usar o símbolo com consciência, sabendo o que ele é, porque o símbolo, meus amigos e amigas, não é mais do que uma chave que a gente pega e que se tem que pôr numa fechadura para poder abrir. Nada mais do que isso. E há chaves pequeninas, médias e muito grandes, como sabemos. Umas mais pesadas, outras quase tão leves que até quase uma simples brisa as leva. Agora, o importante é saber usar a chave. É isto que eu tenho a dizer-vos. Os nossos amigos pleiadianos e arcturianos estão por detrás deste conhecimento, beneficiando amorosamente a todos com a sua energia que potencia exatamente estes símbolos que nos deram e que dão outra dinâmica aos próprios antigos símbolos do Reiki clássico. Passaram a ter outra dinâmica em Mikyo no Ryoho Kannon. E essa dinâmica é aquela que vai funcionar futuramente em todos os níveis que esta dispensação tem que dar. Claro, certamente quando chegarmos à Idade de Ouro, isto já é utópico e já passou, e já teremos outras portas, outras fronteiras de conhecimento, e isto será já algo sem qualquer sentido para nós nessa altura. Mas para isso ainda temos que trabalhar para adquirir o sangue dourado. O sangue que é a genética consciencial estelar. Por isso o sangue tem muita importância. É vida das entidades biológicas. Muito bem. Apoiados nos pleiadianos, nós vamos conceber e conseguir aceder a níveis civilizacionais superiores, a uma civilização tecnologicamente suportada por tecnologias benéficas, não prejudiciais ao ambiente nem à vida. Com eles teremos o conhecimento de cidades maravilhosas que podemos
conceber e construir aqui na Terra. Com os arcturianos temos isso, mas não só. Temos efetivamente o acesso à cura espiritual, à cura física, à cura de todas as sementes que plantamos. E cura porquê? Porque efetivamente no passado as plantamos mal. E eles agora vêm nos ajudar a dar a cura, o remédio para isso. Então nós vamos aproveitar estas fantásticas e especiais ajudas que temos agora para superar e conseguir anexar novos níveis de consciência, de ação, para alcançarmos a libertação. E é isso. Bem-vindos a esta consciência. As cidades Mikiono são cidades que são preconizadas com harmonia, com simplicidade e com todo um processo de equilíbrio. Equilíbrio não só na forma que tem em termos estéticos, mas também equilíbrio na distribuição em que essa forma é jogada e o que ela faz em termos energéticos do equilíbrio do próprio planeta. São cidades nada mais, nada menos do que biocondutoras, portanto, fazem uma ação de biocondução, ou seja, conduzem as energias para a vida. É isso. São cidades biocondutoras. Isso será tema da nossa próxima conversa. Muito obrigado pela vossa presença aqui. Iremos agora para o debate. Tenho dito hoje. Vamos a isso. Agora é a participação de vocês. Eu sou o ouvinte. Posso colocar agora a minha questão? Pode. Então, o seu doutor fala nos arcturianos, nos pleiadianos e nos símbolos também sirianos e venusianos. Uhum. Mas fala mais quando exemplifica, como há pouco, os arturianos e pleiadianos, e menos os sirianos e venusianos. Eles estão a entrar também, já estão a ajudar-nos, e em que aspectos? Para o Ora futuro, bem, ou para a nova Terra, não é? quando eu fui instruído pelos seres cósmicos, eu fui instruído basicamente pelos venusianos. Quando os pleiadianos tomaram importância na difusão do conhecimento neste planeta, os venusianos desapareceram de ser mencionados e tudo passou a ser pleiadiano. Para a vossa informação, os centaurianos de Alfa Centauro e Próxima Centauro são venusianos que migraram para o sistema de Alfa Centauro e que evoluíram lá como centaurianos. Portanto, os centaurianos são originariamente venusianos. Venusianos,
quando Vênus não fazia parte do sistema solar, porque Vênus foi como um cometa que veio e se colocou depois no sistema solar. E só ocupa o lugar em que está agora e que nós conhecemos há pouco mais de 5.000 anos que ele se posicionou nesse local em que está. Então, os alfa centaurianos também foram importantes numa determinada fase, deixaram de ser falados. Os venusianos foram importantes, sempre foram importantes no conhecimento, deixaram de ser falados para se falar dos pleiadianos, os quais, no ciclo, portanto, eles tornaram-se mais importantes nessa difusão a partir de 1988, em diante, os pleiadianos, onde qualquer ação extraterrena que não fosse pleiadiana seria sempre considerada pleiadiana, porque era o domínio pleiadiano, a ação, a onda pleiadiana. E agora estamos na união arcturiana com a união arcturiana-pleiadiana. Portanto, daí são os pleido-arcturianos, a confederação uniu-se. E por isso é uma ação conjugada onde todos os outros estão, portanto não há sirianos, não há nada senão a pleido-arcturianos agora. Quer dizer, estão todos inseridos. E outros não citados, como antarianos, andromedanos, etc., está tudo inserido. Por isso, são todos pleido-arcturianos agora. Entenderam? É consoante o ciclo de ensino. E claro, como estas hierarquias não têm cultura do ego, o ego é que nos faz ter direitos autorais. Eu sou o autor desta, portanto, desta projeção intelectual, isto é meu, é património intelectual meu. Eles não têm património intelectual deles, eles têm património intelectual cósmico universal, e é de todos. Por isso, unem-se, em vez de separar. Estão todos unidos, estão todos em trabalho. Falamos pleido-arcturianos porque é a vibração da ação atual. Doutor Carlos, e todos esses que nos estão a ajudar, são esses que vão passar para um nível espiritual seguinte, ou é mais os pleiadianos e os arcturianos em si? Sim? Ok, eu estou aqui. Bem, eles vêm nos ajudar, efetivamente, e todos os outros estão a ajudar também. Todos os outros nos estão a ajudar também. E essa ajuda é a ajuda que é dada necessariamente para todo o processo se desenvolver, sem dúvida. E, por conseguinte, esta ação portanto, de ascensão da humanidade, etc., é seguida por todos. E todos esses também vão ascensionar para o nível espiritual seguinte? Obviamente, eles ascensionam, é assim. Todo professor que ensina um aluno ganha mérito, mesmo que não seja nenhuma medalha, ganha um mérito, portanto, espiritual até, da ação
de ter ajudado aquela pessoa a tomar um nível de consciência. Daí que estes nossos professores super sábios têm um nível mais acentuado de consciência que assumem pela nossa própria evolução e pelo nosso próprio aproveitamento. Portanto, ganhamos os dois. É isso. Por exemplo, quando eu trato um doente, e que o doente é curado ou obtém melhoras significativas, e se o processo tiver sido um processo ainda mais difícil, seguramente eu fico muito contente do resultado obtido. Portanto, eu ganho alegria e bem-estar pelo resultado. Mas na realidade ganhamos os dois, porque o doente também ganhou e se calhar obtém uma outra alegria ainda maior que a minha, mas eu não preciso tanto da alegria que ele precisa de ter, porque eu não estou a experienciar o estado que ele tinha antes. Consegui entendê-lo e consegui ajudá-lo a superar. Entenderam? Isto comparativamente, para nós podermos entender como é que as grandes hierarquias ajudam seres num estado de inferioridade e como é que elas podem progredir também. Progridem exatamente pelo grau de alegria de verem o seu esforço resultar no benefício. Tal como se diz, há mais regozijo no reino dos céus por uma alma que se salva, porque 1000 justos que lá estejam. Conhecem essa frase? Mais alguma pergunta? Doutor, está-me a ouvir? Perfeitamente. Elizabeth. Pronto, boa noite. A minha dúvida era em relação, por exemplo, ao facto de ter dito que a Terra é um planeta tipo uma penitenciária. Não disse que é tipo, disse que é mesmo uma Que é penitenciária. mesmo uma penitenciária. Até agora. E por outro lado, também disse que o Reiki deve ser encarado, as práticas de Reiki devem ser encaradas por pessoas que vão com o coração puro para esse tipo de prática. Ora, como é que a Podem pessoa... não vir com o coração, podem não vir com o coração puro, mas se querem evoluir terão mesmo que ter um coração puro, ou terão que o adquirir pelo caminho. Ah, ok. Pois, a minha pergunta era nesse sentido, porque se a pessoa está aqui como um criminoso, digamos assim, não diria tanto, mas pronto. Como é Há que vários depois... graus criminosos. Se formos a ver dentro da cadeia, há uns que fazem mal e há outros que protegem os outros que sofrem a ação do mal que os outros praticam, de forma que há sempre uns criminosos mais ou menos bondosos e outros um bocadinho mais agrestes. É isso. Também no Reiki isso acontece de outra maneira, claro. Eu gosto muito é quando há todo aquele orgulho reikiano. Eu sou da linhagem X, eu sou da linhagem tal. Eu gosto muito disso, porque dá a impressão que estão a puxar dos galões de uma hierarquização monárquica até, como se fossem, enfim, ou algum império de alguma coisa, enfim. E os títulos e essas coisas todas, e as linhagens, e a pureza da linhagem, a linhagem. Deixemos-nos de brincadeiras. Passemos à coisa mais prática. Oremos, que é melhor do que praticar Reiki dessa maneira. A oração vale mais do que o Reiki nesse aspecto. Deixemos de peneiras
e de situações dessas, tenhamos consciência que não somos nada em relação àquilo que pensamos que somos tudo. Assumamos a nossa insignificância perante o universo e a nossa grandeza infinita como essência divina. E só é grande aquele que sabe e tem consciência para se poder diminuir de modo a que a sua luz não se torne tão forte que cegue os outros que estão à volta. Perceberam? Tenho um livro muito interessante para vocês que vos pode ajudar muitíssimo, que é aquele do Rosário. Este livro que eu escrevi do Rosário pode ajudar-vos muitíssimo. Sim, doutor, posso fazer uma pergunta As nesse 108 contas do Rosário. É, as 108 contas do Rosário. As 108 contas do Rosário é um livro muito útil para todos e que vos pode ajudar a abrir uma consciência reikiana mais harmonizada com a humildade e menos evidência de ser mestre de Reiki. Porque se eu disser você é mestre, você pratica Reiki? Sim, eu sou mestre. Eu costumo dizer, às vezes quando me perguntam o que eu faço, eu digo, bom, eu dou aulas de Reiki. Eu costumo dizer assim. Vocês sabem, aqueles que me conhecem, vocês sabem que eu sou médico e que tenho alguns títulos académicos. Vocês sabem como é que eu pus o meu cartão de visita e o meu cartão de médico? Está aqui. Carlos Carvalho, terapias de recuperação, manutenção de saúde. Nem digo que sou médico, nem digo que conhecimentos tenho. Quem vier ter comigo, encontrará o que procure. Percebem? Doutor, posso fazer outra pergunta? Ser humilde é importante. Digam. Em relação portanto, ao livro Os 108 Contas do Rosário, o doutor diz a certa altura que rezar o terço é um poderoso instrumento portanto, proteção, certo? Eu não digo. Não, então foi outras palavras. Não, eu não digo isso. Isso está lá escrito. Mas isso é dito pela Mãe Divina há séculos. Ela vem Certo. dizendo isso ao longo de alguns séculos. Como esse livro, eu fui aquele que o escreveu, mas eu recebi-o, eu não sou o autor. Eu, quando muito, sou um coautor. Coautor porquê? Porque recebeu a instrução, escreveu-a e difundiu-a. Mas quem escreveu o livro é a mãe, aquela que vocês conhecem aqui por Maria, que ela diz que quer ser chamada de Aurora, porque diz que é a aurora da nova humanidade. Traz o conhecimento e a esperança. E que nós conhecemos no Reiki pelo nome de Kanon, no Tibete por Tara, etc. Os vários nomes que lhe são dados. Certo, e eu deparei-me com umas dificuldades. Foi, portanto, de vez em quando,
acontece-me ao estar a rezar e barra meditar, há dias em que a energia que eu sinto não, portanto, posso dizer, pronto, que às vezes não é boa. E a minha atitude perante isso é achar que se calhar naquele dia devia fazer outro tipo de meditação. Será que isso é uma atitude correta? Ou a pessoa tem que insistir naquela prática e aceitar o que vem? Deve fazer aquilo que sentir no coração. Se está a fazer uma coisa contrariada e não está com o nível de consciência que deveria estar, é melhor fazer outra coisa que harmonize mais. Mas também tem que se esforçar por ter disciplina e por conseguir dar a volta às forças contrárias que às vezes nos querem desviar daquilo que nós estamos dispostos a fazer. Daí que duas atitudes são para tomar. Inicialmente, abandonar e seguir para uma coisa mais leve. Depois, tentar voltar ao mesmo e vencer o obstáculo. O importante não é vencer o obstáculo no momento, mas sim vencer o obstáculo. Quando? Não importa, não há tempo. O espaço e o tempo são apenas uma ilusão. Em qualquer tempo, em qualquer espaço. Miki Ono é adimensional, é uma consciência sem cronicidade. Não temos tempo, espaço, porque precisamente somos quânticos. E a quântica fura tudo. Por isso eu dizia hoje, que eu hoje não dava conferência, porque eu daria a conferência amanhã, porque hoje não era hoje, era outro dia, para mim. E eu digo isto, para mim é o dia que eu quiser, e é aquilo que eu quiser e a hora que eu entender, porque nenhuma hora daquela que está marcada é real. São estruturamentos, são condicionamentos que nós estabelecemos. Vejam como os animais sabem das horas exatas, sem relógio e sem a gente lhes ensinar. Não é? E é isso. Pobre homem que não sabe onde está, que não sabe o que faz e que só se engana. Ainda uma pergunta em relação ao rosário, doutor. Quando a pessoa está a fazer o terço e por algum motivo não consegue, na altura, terminar, parece que é um ciclo, foi isso que o doutor disse no livro, não é? Que funciona como um ciclo que fecha, não é? E a pessoa tem que completar o ciclo. Só que às vezes, por algum motivo, há uma tarefa marcada naquela hora e a pessoa não consegue terminar. Portanto, há algum prazo que a pessoa tenha para depois retomar e fechar o ciclo, ou deve ser logo contínuo? Ou... Fazer como entender. O importante é não deixar buracos abertos. Se a gente vê que não tem tempo de fechar um ciclo, não deve começá-lo. Porque eu começar uma coisa e não a terminar, deixa uma abertura para outras forças poderem introduzir. Quando se faz um ritual, quando estamos a falar em ritual, tem que seguir o processo do ritual do começo ao fim, caso contrário há outras forças que se intrometem e podem baralhar tudo aquilo e dar um resultado diferente daquele que se pretende. As orações, aquelas que mais ou menos têm uma forma específica,
devem ser vistas como mantras e devem ser começadas e acabadas dentro da ritualística mântrica, tal qual está. Se a gente vê que não tem tempo, deixa ficar e não faz. E fará depois quando tiver tempo a seguir. A única coisa que pode fazer é elevar o pensamento e colocá-lo no ponto daquilo que tinha que fazer nessa altura. E leva ao pensamento, e o pensamento é melhor do que o ritual. E depois, na altura que pode ritualizar, o faz. Entendido? Sim. Mais alguma pergunta? Doutor Carlos, falou do véu que nos encobre o conhecimento do karma, mesmo o karma extraplanetário. Como é que nós podemos aceder a esse conhecimento? Ora, está escrito: buscai e achareis. Ou seja, por bater à porta, vocês conseguirão abrir. Gradualmente, não facilmente, conseguem chegar lá. A importância não é saber propriamente que ação específica nociva fez, mas sim tomar consciência que a fonte daquela incapacidade de obter tem um nó, um impedimento que está para lá daquilo que nós somos, daquilo que nós estamos aqui a fazer e daquilo que nós podemos aceder mentalmente. Ao nos disponibilizarmos a limpar aquilo que não sabemos, mas que sabemos ser responsáveis e de certa forma culpados daquilo, já estamos libertando, trazendo, e as coisas poderão vir um dia à nossa consciência. E às vezes talvez seja bom que não venham, porque se descobrirmos determinadas coisas tão graves de nós próprios, se calhar somos capazes quase de ficar traumatizados com quem é que nós somos ou o que é que nós fizemos. Eu tive um caso de uma amiga minha que numa época passada foi uma rainha poderosa e que lidou no tempo da Inquisição. Era casada com o rei e tinha um amante. E esse amante que ela tinha era precisamente o grão-chefe da Inquisição. E tinha um grande poder. E ela fez tudo para influir sobre o amante, para matar, condenar e matar uma determinada pessoa nobre, para apoderar-se dos seus bens, terras e tudo, porque politicamente lhe interessava. E essa pessoa foi condenada e foi queimada viva na Inquisição. Aqui, nesta vida, no século XX, em 1900 e tal, ele, o grão inquisidor mor, encarnou. E ela, a rainha, encarnou. E vieram a casar os dois. E vieram a ter uma filha que nasceu com autismo profundo que nem falar nunca conseguiu. E essa filha, que lhe acabou por
bloquear toda a vida aqui agora a um e ao outro e a torná-los não felizes, era aquela que foi morta por ordem dela e por ordem dele. Quando ela descobriu isso, ela ficou com uma vontade de se suicidar ao descobrir até que ponto ela foi completamente perversa. Por isso eu digo, e eu tive um grande trabalho em conseguir libertá-la dessa ideia e dessa culpa, porque quem lhe revelou isso não fui eu, e eu não concordo com esse tipo de revelação, porque as pessoas podem não ter capacidade para enfrentar, teve uma dor profundíssima. Ora bem, por isso, talvez, nós não consigamos aceder às causas kármicas. É importante saber que elas existem e conseguir trabalhar para as limpar. É só isso. Mais alguma pergunta? Bom, sendo assim, então vamos dar por finda a nossa reunião. Muito obrigado a todos. Bem-ajam por estar aqui. Desculpem eu ser um chato. Obrigada. Estar sempre aqui a matraquear um bocadinho a vossa existência. Mas é assim. Diga. Eu recordo que este domingo, aqueles que já têm o nível 1 de Reiki Mikiono, temos uma formação este domingo, das 10 às 13. No grupo do WhatsApp já está o link da entrada na reunião. Não esqueçam, por favor, está bem? Depois vai ser gravada a aula vai ser gravada e enviada por o e-transfer por e-mail, pronto, claro, para reverem, não é? Mas é para nós, é? Sim, Melina, sim. Eu pensei que era sábado a reunião. Como? Pensei que sábado era uma reunião. É domingo. É domingo agora, este domingo. É domingo, no domingo, dia 20. Sábado não é nada. Não, era para ser no sábado, mas mudou para domingo porque há um determinado tipo de coisas que no sábado vão acontecer que nos impedem de fazer isso no sábado e transferimos para domingo. É domingo, dia 20. Não. Eu ia estar sábado a pensar que ia ter. Pronto, não faz mal, é domingo, está bem. É agora este domingo, sim. Sim. Nós temos que ser plásticos e moldáveis. Temos que ser como a plasticina, que se pega e se lhe dá uma forma. E depois a gente desmancha aquilo tudo e faz aquilo de outra forma. E assim temos que ser, nós também. O universo faz-nos assim e de repente o que éramos deixamos de ser e depois molda-nos outra vez. É isso. Mais alguma coisa? Bom, muito obrigado. Vão descansar, aproveitem. Obrigada, boa noite. Durmam bem, tenham uma excelente noite. Foi um prazer estar convosco. Até à próxima. Até à próxima. Quinta-feira, na nossa tertúlia. Domingo, para os que quiserem comparecer à nossa aula, reunião, experiência, etc. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Bem-ajam. Deus. Boa noite. Um abraço. Obrigado, igualmente.